Graça e paz, galera, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu sou o Felipe Ferreira e está começando mais uma análise musical só para você. A música que nós vamos analisar hoje é a Nós Te Adoramos, da Júlia Vitória. Ela é de 2023, do álbum que tem o mesmo nome da canção. Galera, e os créditos dessa análise vão todinho para o Caio Anderson Pinheiro. Foi ele que deixou aqui nos comentários, sugerindo para a gente poder fazer essa análise para vocês. Então, sem delongar nada, bora analisar, beleza? Bom, os versos iniciais da música dizem assim, ó: aquele que no trono está, coberto de glória e luz, seu sangue comprou salvação, digno, ele é digno. Esses versos iniciais, eles estabelecem uma base teológica da música, centrando na exaltação e estímulo de Deus. Nós vamos analisar cada linha aqui para poder ficar tranquilo para todo mundo entender, beleza? Vai dar certinho. Pera aí. A primeira frase desse verso diz o seguinte: aquele que no trono está. Essa frase, ela evoca a imagem de Deus como soberano, governando do seu trono celestial. Essa concepção é fundamentada nas Escrituras, como está lá em Apocalipse no capítulo 4, no versículo 2, onde João descreve uma visão do trono do céu. Essa visão, ela destaca a autoridade suprema de Deus sobre toda a criação. Uma outra referência bíblica legal está lá em Isaías 66, no versículo 1. A segunda frase desse verso diz: coberto de glória e luz. Aqui, a música descreve a majestade divina de Deus envolta em glória e luz. Essa imagem está alinhada com diversas passagens bíblicas que descrevem a luz como um símbolo da presença divina e da glória de Deus. Você pode ver isso, por exemplo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16, ou em Salmo 104, no versículo 2. Terceira frase do verso: seu sangue escondeu salvação. Essa linha, ela faz uma alusão ao sacrifício direto de Jesus Cristo na cruz. O sangue de Cristo é frequentemente associado à redenção e à salvação na teologia cristã. Essa ideia está fundamentada em passagens como lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 7, que declara que nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Uma outra passagem bíblica legal para poder referenciar isso está lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. Dá uma lida depois lá. Terceira frase do verso: seu sangue escondeu salvação. Essa linha, ela faz uma alusão ao sacrifício direto de Jesus Cristo na cruz. O sangue de Cristo é frequentemente associado à redenção e à salvação na teologia cristã. Essa ideia está fundamentada em passagens como lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 7, que declara que nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Uma outra passagem bíblica legal para poder referenciar isso está lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9. Dá uma lida depois lá. A quarta frase desse verso diz: digno, ele é digno. A repetição enfática do termo digno, ela mostra a natureza merecedora de Deus de ganhar louvor e adoração. E isso está alinhado com passagens como o Apocalipse 4, no versículo 11, que proclama que Deus é digno de receber toda honra, glória e poder. Vamos então para o próximo verso, beleza? O próximo verso da canção diz o seguinte: aquele que tudo criou, o fardo pesado levou. O rei que por nós se humilhou, santo, ele é santo. Essa seção da música, ela destaca diferentes aspectos da natureza e obra de Deus, especialmente a sua função como Criador e Redentor. Nós vamos analisar de novo cada parte também desse verso, tá bom? Espera aí que nós já vamos fazer agora. Primeira frase desse verso diz o seguinte: aquele que tudo criou. Essa afirmação, ela ressalta a conclusão de Deus como o Criador do universo, refletindo uma narrativa bíblica encontrada lá no livro de Gênesis, por exemplo. O reconhecimento de Deus como o originador de todas as coisas é fundamental na teologia cristã. Você pode ler em Gênesis 1, no versículo 1, ou então em João 1, no versículo 3. Uma outra referência bíblica top para isso, você vai encontrar lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16. Corre lá para olhar. Segunda frase desse verso diz: o fardo pesado levou. Aqui a música transita para a obra redentora de Jesus, destacando a sua capacidade de aliviar o peso dos pecados e das dificuldades humanas.
Essa ideia ela está homologada como um convite de Jesus lá em Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 ao versículo 30, onde ele convida aqueles que estão sobrecarregados para encontrar descanso nele. Uma outra passagem bíblica que referencia muito bem, dá uma lida lá, é em Isaías 53, no versículo 4 e versículo 5. Corre lá. Terceira frase desse verso diz: o rei que por nós se humilhou. Esse verso, ele se refere à encarnação de Jesus Cristo, onde o Rei dos Reis escolhido, ele resolveu se humilhar assumindo a forma humana. Essa humildade, ela é um tema central na teologia cristã, conforme é expresso, por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 8, onde Jesus esvaziou de si mesmo para servir a humanidade. Uma outra referência legal pode estar lá em João, no capítulo 1, no versículo 14. Depois você dá uma lida lá. Quarta frase desse verso: santo, ele é santo. A declaração de que Deus é santo reforça a natureza divina e separada de Deus. Essa santidade de Deus é uma característica essencial na teologia cristã e que mostra a perfeição e a separação de Deus do pecado. Você pode ler lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, ou em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, que são referências ótimas. Aí, também Apocalipse 4, no versículo 8, tem uma referência muito boa para isso. Dá uma lida lá. Terceiro verso da canção: nós te adoramos, nós te adoramos. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Nós te exaltamos, és digno de louvor, és digno de louvor. Essa parte da música ela concentra-se na resposta humana à grandeza de Deus por meio do entusiasmo e exaltação. E aí nós vamos explicar também cada frase, tá bom? Pera aí rapidinho que nós não vamos sair daqui não. Pera aí. Primeira frase desse verso diz o seguinte: nós te adoramos, nós te adoramos. A repetição enfática, ela dá inspiração e destaca a devoção e entrega do coração humano a Deus. Adorar a Deus é um ato central da fé cristã, reconhecendo a sua soberania e dignidade de ser reverenciado. Lá em Filipenses 2, do versículo 9 ao 11, você vai conseguir uma referência boa, e também em João, no capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 24. Depois você dá uma lida lá. Segunda frase desse verso diz: santo é o Senhor, santo é o Senhor. A declaração da santidade, ela é uma resposta direta à contemplação da grandiosidade de Deus. Reconhecer a santidade de Deus é essencial para a fé cristã, pois implica na separação divina e na perfeição moral de Deus. Referências bíblicas boas está lá em Apocalipse 4, no verso 8, ou em Isaías 6, no versículo 3, que a gente já deu essa referência mais atrás aí. Dá uma lida lá. Terceira frase desse verso: nós te exaltamos, nós te exaltamos. A exaltação a Deus vai além do entusiasmo, envolvendo uma elevação consciente de sua posição e autoridade em suas vidas. Exaltar a Deus implica em reconhecer a sua supremacia e glorificá-lo acima de todas as coisas. Uma referência boa está lá em Salmos 34, no versículo 3, ou em Salmo 99, no versículo 5. Lê lá. Quarta frase desse verso: é digno de louvor, é digno de louvor. A repetição enfatiza a verdade de que Deus é digno de louvor contínuo. Essa verdade está fundamentada na natureza de Deus e em suas obras redentoras, como é destacado, por exemplo, lá em Apocalipse 4, no versículo 11. E uma outra referência boa também pode ser encontrada lá em Salmos 145, no versículo 3. Não deixa de ler lá, tá? Quarto verso da canção: os anjos declaram que santo é o Senhor. O Rei está vivo, Jesus Salvador. Em um novo céu nós iremos reinar. Para sempre com Ele iremos cantar. Essa seção da música traz elementos escatológicos, aquilo que está relacionado aos últimos acontecimentos e ao destino final, e destaca o testemunho dos anjos, bem como uma promessa de um futuro glorioso para os crentes também. Nós vamos explorar também cada frase desse verso. Vamos lá. Primeira frase do verso: os anjos declaram que santo é o Senhor. A referência às declarações dos anjos remete a diversas passagens bíblicas em que os anjos adoram e proclamam a santidade de Deus. Um exemplo é encontrado, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3, onde os serafins declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Também, uma referência que a gente já deu aqui, Apocalipse 4, no versículo 8. Então, a lida lá.
Segunda frase desse verso diz: o rei está vivo, Jesus Salvador. Essa afirmação, ela encapsula a essência da mensagem cristã. A proclamação de que o rei, referindo-se a Jesus, está vivo, destaca a ressurreição em um evento central na fé cristã que valida a obra redentora de Jesus. Olha que referência top. Mateus 28, no versículo 6 e Lucas 24, do versículo 5 ao versículo 6. Dá uma lida lá. Terceira frase desse verso diz: em um novo céu nós iremos reinar, para sempre com ele iremos cantar. Bom, essa parte da música projeta uma visão futura de esperança para os crentes. A referência a um novo céu, ela está alinhada com as promessas escatológicas encontradas lá em Apocalipse 21, no versículo 1, onde João descreve uma nova terra e um novo céu. O conceito de reinar e cantar para sempre com Deus reflete a ideia de uma eternidade de comunhão e entusiasmo. Dá uma lida lá, Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 4, tá? Na verdade, lê Apocalipse 21 inteirinho, é muito bom. Bom, galera, essa foi a análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, curta, compartilha nas suas redes sociais, coloca lá no seu grupo de WhatsApp para os ministros da sua igreja dar uma olhada nas músicas aqui e poder aprender um pouquinho com a gente, tá bom? E não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? Muito obrigado por estar comigo, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.